Vamos lá, vamos ler o Salmo primeiro. Vamos dar atenção com reverência, que esta é a palavra de Deus que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevaleceram no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, misericórdia, Deus, ilumina-nos com o teu Espírito, com que prega, os que ouvem, de modo que sejamos, Pai, edificados, alimentados com a tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Frequentemente, meus irmãos, se tem a impressão que o saltério ele é uma espécie de coletânea aleatória de poemas, né, sobre tópicos variados, né? Então as pessoas, ao lerem o livro dos Salmos, elas não reconhecem qualquer tipo de fluxo estrutural, um fluxo teológico do início ao fim do livro. No entanto, pesquisas recentes, né, os acadêmicos eles têm se esmerado para demonstrar que o saltério representa um todo harmônico, cheio de interconexões em sua estrutura e em sua teologia. E para entender isso melhor, eu quero que você preste atenção para nós entendermos um pouco de como foi a compilação do livro. Primeira pergunta: quem foi o editor do saltério? Quem foi o organizador ou o grupo que ficou responsável pela organização dos 150 salmos em sua forma final? O fato é que nós não temos certeza e a maioria das sugestões apontam para o nome de Esdras, ou para um escriba ou um grupo de escribas com as mesmas competências que a figura de Esdras. O que nós sabemos, meus irmãos, é que o organizador ou os organizadores da forma final do saltério o fizeram ou antes do período exílico, né, ou durante o período exílico, na verdade, e pós o período do exílio da Babilônia. Provavelmente entre ou pós-exílio da Babilônia. Então, toda a coletânea dos Salmos foi escrita e foi colocada sob a responsabilidade deste organizador ou deste grupo. E quando nós lemos o livro dos Salmos, meus irmãos, nós percebemos que sua organização final reflete um arranjo intencional. Ou seja, cada parte, cada salmo foi intencionalmente posicionado. E para o nosso propósito, eu quero apontar dois detalhes importantes para a nossa compreensão da estrutura dos Salmos. Primeiro, talvez você já leu o livro dos Salmos, você não entendeu, olha para a sua Bíblia. Livro primeiro. O livro dos Salmos é um livro que contém 5 livros dentro. O livro primeiro vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2 do Salmo 42 ao Salmo 72. O livro 3, do Salmo 73 ao 89, o livro 4, do 90 ao 106, o livro 5, do 107 ao 150. E essa divisão, meus irmãos, ela fica nítida, porque ao fim de cada um dos livros do saltério, tem uma doxologia, que é uma expressão de louvor. Vou dar um exemplo para você rapidamente, abra comigo no Salmo 41. Salmo 41. Verso número 13. Salmo 41, verso de número 13. Preste atenção, ouça a leitura. Diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Então, todo livro dos Salmos ele é concluído com uma expressão doxológica, uma expressão de louvor.
E quando chegamos, se você não precisa abrir, quando chegamos ao último livro dos Salmos, ele é concluído com 5 salmos de aleluia. Porque eles levam a doxologia ou louvor a Deus a seu clímax. Eles levam as 4 doxologias anteriores ao seu clímax. Então esse é o primeiro ponto da estrutura do saltério. O segundo, que é o que o Dr. Palmer Robertson ele chamou no seu livro A Estrutura e a Teologia dos Salmos, de os 2 pilares poéticos do saltério. Quais são, meus irmãos, os 2 pilares poéticos? O Salmo 1 e o Salmo 2. Esses 2 salmos, eles foram aqui posicionados porque eles definem a substância de tudo que será tratado posteriormente em todo o saltério. O primeiro salmo é um salmo de Torá, da lei de Deus. O segundo salmo é um salmo messiânico, que aponta para a figura do rei ungido de Deus, que vai estender seu reino aos confins da terra, que é Cristo. Então, como é que o saltério começa? Torá, Messias, lei e evangelho. E é interessante que nós percebemos que esses 2 pilares poéticos, eles aparecem em 2 outras ocasiões. O Salmo 18 é um salmo messiânico. O Salmo 19 é um salmo da lei. O Salmo 118 é um salmo messiânico. O Salmo 119 é um salmo da Torá. É o salmo da lei de Deus. Então, 3 vezes no saltério, essa repetição dos pilares, Messias e Evangelho, lei e Messias. E aí nós chegamos, meus irmãos, ao Salmo 1, que é o Salmo de Torá. E este salmo, em essência, meus irmãos, ele incorpora a figura do justo em aliança com Deus e aponta como o justo deve viver a fim de ser bem-aventurado. Ele vai fazer uma distinção que é presente em toda a Escritura. Presta atenção, fica olhando para quem está andando. Ela está presente em toda a Escritura, que é a divisão da humanidade entre os justos e o ímpio, os justos e os ímpios. E ele traça a distinção fundamental no Salmo 1, dizendo: o justo ama a lei de Deus, o ímpio a aborrece, a despreza. E esse, basicamente, se você ler o livro primeiro, dentro do cimento, você vai perceber que ele nada mais é do que um desdobramento desse conflito. O justo está sendo pressionado, ele sofre a oposição dos ímpios, porque ele ama a lei de Deus. Então o saltério é inaugurado com este salmo. E nós temos aqui uma compreensão da vida bem-aventurada. De que a vida ou a felicidade decorre da obediência, do prazer da lei do Senhor, da aliança. Então, ao início do saltério fica muito claro: a felicidade do homem, sua bem-aventurança, depende da vida que se submete à lei do Senhor e que acha seu prazer na lei do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês no tema vida bem-aventurada. A vida bem-aventurada. O que é a vida bem-aventurada? Como podemos desfrutar da bênção, da felicidade diante de Deus? E aqui no Salmo 1 nós temos 2 respostas fundamentais. A primeira, verso 1 ao verso 3. O justo ama e obedece a lei do Senhor. A vida bem-aventurada. O justo ama e obedece a lei do Senhor. Agora volte seus olhos mais uma vez para o Salmo 1, no seu verso inicial, quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo, meus irmãos, nós precisamos reconhecer a importância do saltério em sua primeira palavra, iniciar com bem-aventurado. Esse é o primeiro termo, a primeira palavra de todo o livro, bem-aventurado. Lembre do domingo passado, o que é um homem bem-aventurado? É alguém que desfruta da bênção de Deus. É alguém sob a aprovação de Deus e, portanto, ele experimenta de verdadeira felicidade. Não por acaso, algumas versões traduzem assim: como é feliz o homem. Como é feliz o homem. Bem-aventurado. Logo, ser bem-aventurado é estar sob a bênção de Deus. É provar de felicidade diante dele.
É um estado de plenitude. Então, ele diz, bem-aventurado o homem. E então prossegue a descrever a figura do homem bem-aventurado em termos negativos. Ou seja, o que o homem bem-aventurado não é, não faz. E ele diz em primeiro lugar, né? Antes disso, me perdoe, um detalhe importante, né? Que é para a nossa compreensão, né? A gente vai expor os Salmos 3 domingos seguidos. Na poesia hebraica, irmãos, há um recurso estilístico que é chamado paralelismo. O que é um paralelismo? Basicamente é um paralelo de ideias. Ele vai anunciar uma verdade num verso. E em paralelo ele vai, ora reforçar, ora dar um sinônimo, ora acrescentar uma informação. Então o que temos aqui no verso 1 do Salmo, nada mais é do que um paralelo de ideias. Ele está usando expressões diferentes para reforçar uma tese. E essa tese vai ficar muito clara logo mais. Prenda a sua atenção aqui, ele diz, veja, ele traça um contraste entre o homem bem-aventurado e a linguagem que ele usa forte para descrever seu contraste é os ímpios, os pecadores, os escarnecedores. E o que o homem bem-aventurado não faz, meus irmãos, para começar, ele não anda no conselho dos ímpios. O primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Pentateuco, né, da lei de Moisés, é o livro de Gênesis. E ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós sabemos de onde surgiu o conselho dos ímpios. Que foi a partir da voz de Satanás. Quando, ao tentar Eva, ele disse, foi isso mesmo que Deus disse. E a mulher, ao fazer do diabo fonte de sabedoria, ela convenceu-se de que podia ser igual a Deus. Então, o conselho do diabo levou o primeiro casal da bem-aventurança do paraíso, do jardim, à miséria e à tragédia. Então, o Salmo está dizendo, o bem-aventurado, ele não dá ouvidos ao conselho dos ímpios, ele não faz do ímpio fonte de sabedoria para conduzir sua vida. Segundo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Literalmente, meus irmãos, o verbo aqui não se deter remete a alguém que para, alguém que estaciona, que fica paralisado, fica em um lugar. Ele está dizendo assim, o homem bem-aventurado, ele não estaciona na vereda que os ímpios percorrem. Ele não fica no mesmo caminho que os pecadores. Ou seja, ele não se associa ao estilo de vida dos que odeiam a lei de Deus. E por fim ele diz, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha para mim. Meus irmãos, é um progresso. Primeiro você dá ouvido ao conselho dos ímpios. Esse conselho leva a estacionar na vereda dos pecadores. E por fim, você se assenta em comunhão com os zombadores, com os que escarnecem da lei de Deus. E aí João Calvino, observando esse termo, ele diz, esse é o ápice das imagens. É quando a tragédia é consumada, quando alguém desviado pelo conselho dos ímpios, ele se assenta em comunhão com os zombadores. O que os escarnecedores fazem? Eles zombam do Senhor. Eles zombam dos justos. Eles difamam a lei do Senhor. São os que se assentam para ridicularizar o sagrado, para zombar do que há do mais sagrado. Sendo assim, diz o Salmo, a bem-aventurança consiste em não se associar ao estilo de vida dos perversos. Ou seja, esses 3 versículos estão dizendo basicamente o seguinte: bem-aventurado o homem que não vive como o pecador vive, que não imita os perversos, que aborrecem a lei de Deus, que não vive assim. Aí ele apresenta então o contraste. Ao contrário, verso 2, ao contrário. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Os ímpios, irmãos, eles se deliciam em suas transgressões. O justo tem seu prazer na lei de Deus, ele acha sua alegria na lei do Senhor. O que é que ele tem em mente, irmãos, com a expressão lei? Vamos definir os termos. No Saltério, você vai ver um uso abrangente de sinônimos: lei, preceitos, estatutos, mandamentos. E esse é um vocabulário que remete a Deuteronômio. Essa é a linguagem da aliança mosaica.
Portanto, o salmista está se referindo à palavra da aliança dada por Moisés. Só que nós precisamos fazer uma leitura do termo canonicamente, à luz de toda a teologia bíblica, de toda a revelação. E quando nós lemos o termo canonicamente, nós vemos que o termo corresponde a toda a revelação dada por Deus, a toda a Escritura. Então a lei de Deus é toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento. Ela é a Torá de Deus, ela é a palavra da aliança. Ela é a norma de vida para a bem-aventurança. E para o piedoso, meus irmãos, diz o Salmo, a lei de Deus é mais doce que o mel. Davi declarou no Salmo 19. É como disse o salmista no Salmo 119, verso 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Então, o deleitar do seu coração, sua fonte de felicidade está em conhecer a verdade de Deus, em deleitar seu coração nela, vivendo segundo a instrução de Deus. E nesta lei, diz o autor, ele medita de dia e de noite. Irmãos, não se trata de uma reflexão passiva, de uma espécie de reflexão silenciosa. Pelo contrário, quando ele fala meditar aqui, é uma espécie de recitar audível. É como se fosse uma conversa entre a alma e a lei de Deus. Ou seja, a meditação ela é semelhante ao alimentar-se. Então o texto está dizendo, capte a ideia, ao invés de assemelhar-se aos ímpios, não ouvir o conselho dos ímpios, ele está dizendo que o justo rumina, mastiga, digere, se delicia com a lei do Senhor. A lei do Senhor é para ele mais doce que o mel. Ele faz da lei de Deus fonte de ponderação. Ele faz dela objeto de consideração de dia e de noite. Quando o sol raia e quando a lua se levanta, a lei de Deus é o seu prazer. Nessa lei, ele medita de dia e de noite. É o que enche a sua alma, é o que move os seus afetos, é o que guia os seus pés. E aí, a partir daqui, isso é muito comum na poesia hebraica, ele usa uma ilustração. Quando no verso 3 ele diz, descrevendo o que ama a lei de Deus, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus irmãos, vejam, diferente de uma árvore selvagem, o que acontece com a árvore selvagem? Ela cresce em qualquer lugar. Mas o salmista está dizendo o justo. É como uma árvore que foi intencionalmente plantada junto à corrente de águas. Aí me permita explicar, já que nós não vivemos num contexto agrícola, como era comum nesse tempo. O agricultor, imagina que tem um rio. Esse agricultor ele vai desviar parte desse rio por meio de canais de irrigação, né? Seja água de rio, de nascente ou de cisterna, ele vai desviar esta água para que ela contorne a terra onde essa árvore está plantada. Então a árvore está plantada. E ela está plantada ao redor de águas correntes. E qual é o benefício disso? É que em todas as estações do ano, até mesmo quando a seca chegar, a terra vai estar úmida. Porque ela é árvore plantada à beira de águas correntes. E é muito interessante, meus irmãos, porque esta é uma linguagem que se repete na Escritura, porque o profeta Jeremias ele usou uma imagem parecida, dizendo assim, portanto, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Veja só, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então ele está dizendo, o homem que teme o Senhor, que confia nele, que tem seu prazer na sua lei, é como uma árvore viçosa, verdejante, frutífera, firme, porque em comunhão com Deus, sendo nutrido pela sua palavra, pelo seu espírito, o salmista está querendo dizer, o homem dá frutos de piedade espiritual. Ele permanece firme na vereda da justiça. Ele experimenta a bênção de Deus. Então a imagem é rica para dizer basicamente o seguinte:
Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei, que mantém seus pés firmes na lei do Senhor, porque este prova da bênção, da felicidade que Deus dá. Este é próspero, porque prosperidade no Salmo é sinônimo da bênção de Deus. Este desfruta da bênção de Deus, ele é como árvore viçosa, plantada junto a corrente de águas. Como é que nós podemos aplicar esse salmo, meus irmãos? Em primeiro lugar, preste atenção, por favor. A verdadeira felicidade consiste em viver de modo distinto dos ímpios. Meus irmãos, perceba que o salmo inicia com contraste. A vida dos que foram redimidos por Deus e a vida daqueles que continuam distantes de Deus. Ser bem-aventurado, esta é a tese do salmista. Ser bem-aventurado é não reproduzir o estilo de vida dos ímpios. Tendo isso em mente, eu pergunto a você, meu irmão, quem são os teus conselheiros? Tu tens buscado mais a sabedoria de Deus nas Escrituras? Ou as vozes do mundo têm te aconselhado? Onde você busca orientação para os teus problemas? Onde você busca resposta para as tuas dúvidas? É na palavra de Deus? É na pessoa de Cristo, que é descrita na Bíblia como maravilhoso conselheiro? Ou são nas sugestões do mundo? Quem você busca? Ou em quem você busca discernimento para conduzir teu casamento? Para criar e educar teus filhos? Para moldar tua ética de trabalho? Para procurar uma igreja para congregar? Quem é o teu conselheiro? Eu te alerto, meu irmão. E este é um alerta para o próprio coração. Cuidado com a voz de Satanás, que tenta te afastar do conselho de Deus. Cuidado, jovens, com as companhias cujo conselho podem te desencaminhar do caminho de Deus. Cuidado, meu irmão, com a amizade com os ímpios, porque o conselho dos ímpios pode envenenar o teu coração. Segundo, se certifique também que você não parou no caminho dos pecadores. Será, cristão, que o teu procedimento é distinto dos homens deste mundo? Ou será que a tua única diferença é o fato de que aos domingos você se reúne em uma assembleia como essa? Mas em tudo mais, o teu procedimento se assemelha ao dos perversos. Não seria triste, meus irmãos, que essa seja a nossa única distinção para com eles? Se tu estás no mesmo caminho, vivendo igual aos pecadores, reproduzindo o estilo de vida deles, e precisas de arrependimento, e ao fim do curso, não se assente com os zombadores. E eu penso que essa expressão, essa ordem, ela não demanda nem muita explicação. O salmo é claro. Quem são os zombadores? São aqueles que têm prazer em zombar do Messias. São aqueles que têm prazer em diminuir, em difamar a verdade, em difamar a lei. São os que falam com malícia. São os que se agradam, meus irmãos, que se deleitam naquilo que a lei proíbe. E quando você tem na escola, na faculdade, no trabalho, você recebe ímpios que falam maliciosamente, e você começa a se acostumar com isso, você corre o risco de ser contagiado, de perder o temor diante de Deus. Jovens, vocês precisam ter muito cuidado com aqueles com quem vocês se sentam na mesa, com aqueles com quem vocês partilham conversas. Afaste-se, fuja, quando o assunto é quebrar a lei de Deus. Meus irmãos, quem são os colegas do teu trabalho? O que tu tens partilhado? O que tu tens ouvido? Tu tens participado da zombaria dos ímpios, que conversam safadeza, que falam maliciosamente. Tu tens se assentado junto à roda dos que escarnecem e violam a lei de Deus. Toma cuidado com as tuas companhias, porque não seja inocente, as coisas não acontecem de uma hora para outra. É uma queda progressiva.
Você se acostuma em ouvir os seduzidos. Depois você se detém no caminho dos pecadores. E por fim você se assenta em comunhão com eles, porque você se tornou igual a eles, um zombador, um escarnecedor. E essa seria a maior tragédia para ti. Uma outra aplicação, por favor, guarde esta no coração. Precisamos achar prazer na lei de Deus. Você quer ser feliz, meu irmão? Olhe para mim. É felicidade que você tem desesperadamente buscado. Eis a receita para a felicidade, meu irmão, minha irmã. Você precisa andar no caminho da lei do Senhor. E essa é uma mensagem tão pertinente, porque não vivemos em uma geração refém da dopamina, em uma geração que é refém do prazer, desesperada em busca da felicidade, buscando a comida, buscando nos relacionamentos, no prazer sexual, no prestígio, no dinheiro, no entretenimento. E o fato é, uma coisa muito importante, Deus não é contra a nossa felicidade, Ele nos criou para a felicidade. O problema é que costumamos buscá-la nos lugares errados e nos é dada a receita. Deus te criou para a felicidade. Feliz é o homem que tem prazer na lei de Deus. Meus irmãos, é somente quando nós nos rendemos a Deus como Redentor e como Senhor. Somente quando nos ajoelhamos diante dele, quando nos submetemos ao padrão de vida que ele instituiu na sua lei, quando conformamos os nossos caminhos aos caminhos de Deus, quando seguimos os seus conselhos, não temos comunhão com o mundo, mas comunhão com Deus por meio de Cristo. Aí encontramos a verdadeira felicidade. Na comunhão com Deus é que somos realmente felizes, meus irmãos. E para aumentar essa felicidade, você precisa alimentar sua alma com a lei de Deus, com a palavra de Deus, meus irmãos. E eu pergunto, como é que anda a nossa leitura das Escrituras? Não só a leitura das Escrituras, como anda o nosso desejo por elas. Por que será, meus irmãos, que perdemos o culto? Por que será que não sentimos necessidade? Fome das Escrituras. Porque uma coisa é fato. Se você não tem fome das Escrituras, é porque você tem alimentado sua alma com outra coisa. Nunca deixamos de nos alimentar. Simplesmente substituímos as refeições. Se não nos alimentamos da lei de Deus, estamos bebendo, comendo do conceito dos ímpios. Cristão, alimenta a tua alma com a palavra de Deus. E quando você o fizer intencionalmente, quando o Espírito despertar teu paladar espiritual, meu irmão, você vai ver que não são simples palavras. Você vai se dar conta de que o que Davi disse é verdade, ela é mais doce do que o mel. Ela é pão que farta com abundância, meus irmãos. É pão que farta o Espírito. E sabendo disso, nós não deveríamos nos privar um dia sequer. Privar a nossa alma do alimento da palavra de Deus. Você percebe a facilidade com a qual nós não abdicamos das refeições que sustentam o corpo, mas abdicamos da refeição que sustenta a alma. Nós não podemos fazê-lo, meus filhos. Não podemos privar nossa família como homens do contato com a lei de Deus e sua leitura em culto doméstico. E aí então nós vamos compreender o sentimento do próprio Cristo. Jesus Cristo sendo tentado pelo diabo. E o diabo disse assim: transforma essas pedras em pães, tu tens poder para fazer. Jesus disse: nem só de pão. Há algo mais importante do que pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Jesus está dizendo: a palavra do meu Pai me farta mais do que pão. Crianças, Sara,
Sabe quando a gente come uma comida, Axa? A gente comeu hoje uma comida boa, não foi? Sabe, Lara, quando a gente come uma comida boa e a gente fica cheio, farto, sabe, Giovanni? E a gente fica sem fome, se sente bem. A Bíblia fala, Cecília, que quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é mais doce do que o mel. Eu sei que vocês gostam de chocolate, né? De uma coisinha doce, né? A Bíblia vai dizer assim, que a lei de Deus, a palavra, os corações da vida é mais doce do que o mel. Sabe por que às vezes a gente não sente isso na Bíblia? Porque às vezes a gente está se alimentando de outras coisas que não é a palavra. Mas quando nós vamos em busca da palavra, Giovana, com fome, e essa palavra nos alcança a alma, ela é mais doce do que o mel, é melhor que chocolate. É isso que o salmista está ensinando. Ela é mais doce do que o mel. E quando nós nos alimentamos desta palavra, quando andamos no seu caminho, o texto diz, você floresce como uma árvore viçosa, verdejante, forte, frutífera, firme. Você aumenta todo o fruto de maturidade espiritual. Você quer ser mais santo. Você quer avançar do leite para o alimento sólido. Você quer ser mais semelhante a Cristo. Você quer ver o fruto do Espírito florescer. A parte da lei de Deus, da palavra. Você não os terá. E uma última aplicação desse ponto. Meditemos nessa lei de dia e de noite. Vocês todos vão concordar comigo. Se eu pudesse definir a nossa geração, eu faria assim: nós somos a geração da correria. Não é? A geração da correria. Como é que foi essa? Correria, né? Correria. E sabe qual é o problema? É que nós nos acostumamos. Nós normalizamos a correria. Nós estamos sempre correndo freneticamente para cá e para lá, desde o momento que acordamos até o momento de nos deitar, sem contar com o bombardeio de informações, porque vivemos numa era da tecnologia. Então nossa mente está sendo continuamente bombardeada por informações e informações de todos os lados, e isso nos rouba a atenção, nos rouba o foco da reflexão quanto à verdade eterna. Eu pergunto a você, você medita na lei de Deus? Eu não estou perguntando, você pensa esporadicamente na lei de Deus? Estou perguntando, você medita na lei de Deus de dia e de noite? Você entende o que é meditação? Então me permita dar uma definição do puritano Thomas Watson. Ele definiu meditação assim, ouça isso. Um exercício santo da mente, em que nos lembramos das verdades de Deus, ponderamos seriamente a respeito delas e as aplicamos a nós mesmos. De forma ainda mais simples, a meditação é semelhante ao ato de mastigar, de digerir. Sabe, crianças, quando a gente dá com aquela comida na boca, sabe, bem gostosa, aí a gente mastiga assim, né? A gente vai mastigando, digerindo. A meditação é semelhante ao ato de mastigar. Você vai dissecando a palavra, você vai ponderando, você vai digeri-la a fim de saboreá-la, de fartar sua alma com ela. O problema é que você tem uma mentalidade fast food. Nós temos. Você acha que é assim, li o Salmo 1, li o Salmo 1, fiz o meu dever. E aí nós nos acostumamos a ler um texto da Bíblia, a ouvir um sermão e não lembrar de nada. Isso não é normal. Meditar é você mastigar a verdade, digerir-la, ao ponto de, como os puritanos diziam, guardá-la no armário da memória. Nós lemos a Bíblia, nós consideramos a verdade, ponderamos, martelamos a verdade ao ponto de guardá-la na memória e no coração. Você vai ler a Escritura a fim de saboreá-la. Você não vai lê-la como um texto frio, você vai lê-la como um banquete, pensando, desejando saborear a tua alma com a Escritura. Você vai à Bíblia, à meditação, para despertar os teus afetos.
para aguçar as tuas emoções, para te fazer amar a verdade. Então, olhe para mim, quando você lê um texto sobre os atributos de Deus, você pondera e você se maravilha, desperta os seus afetos com a glória dos atributos de Deus. Quando você lê um texto sobre Cristo o Redentor, você instiga os seus afetos, você mastiga e digere a verdade do Evangelho. O Filho de Deus foi morto por mim, e você entra numa conversação entre a palavra de Deus e a sua própria alma. Você lê um texto sobre o pecado e você martela aquela verdade até o ponto disso compungir as suas emoções. Você vai conversar com o texto, você vai se deixar despertar pelo texto. E eu os encorajo, meus irmãos, a partir de hoje, abandonar uma leitura fria, indiferente, uma leitura fast food da Escritura, para meditar na lei do Senhor, para fazer dela objeto de consideração, para pensar nas suas riquezas, para se deliciar com o conteúdo da lei de Deus. E mais do que isso, eu os desafio, me incluo, a fazermos isso de dia e de noite. Dá a Deus, minha irmã, o teu primeiro pensamento do dia. Dá a Deus, meu irmão, o teu último pensamento ao deitar-se. Durante o dia, no raiar do sol, o primeiro pensamento da manhã, sacia o Senhor com a tua benignidade. Sacia-nos pela manhã com a tua benignidade. Ao deitar-se, você entrega o seu meditar a Deus. Eu me deito e logo pego o sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar assim. O que é que acontece? Você se levanta pela manhã e os teus primeiros pensamentos são as demandas, as preocupações do dia, a correria. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho tanta demanda no trabalho, eu tenho essa conta para pagar. Dá a Deus o teu primeiro pensamento ao raiar do sol. Dá a Deus o teu último pensamento ao deitar a cabeça no travesseiro. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Amém? Nós estamos meditando na vida bem-aventurada. Primeiro nós vimos, o justo ama e obedece à lei do Senhor. Segundo e último lugar, versos 4 e 5, os ímpios serão condenados por seus pecados. Os ímpios serão condenados por seus pecados. Diz assim o verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Então o justo tem prazer na lei do Senhor, e ele é descrito como árvore frondosa, firme, frutífera, banhada por águas correntes. Só que o ímpio é como a palha. Irmãos, quando chegava o tempo da colheita do trigo, o que é que acontecia? Os agricultores iam colhendo, debulhando o trigo, e o trigo soltava-se da palha, que armazenava o trigo. E essa palha era inútil, e, portanto, descartada, lançada à terra e depois levada pelo vento. E de modo semelhante, o profeta Jeremias descreveu os ímpios assim, olha, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Olha só, porque será como um justo solitário no deserto. E não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Você está vendo o contraste? O ímpio é a árvore verde, firme, bonita, plantada junto à corrente de águas. Como é que o ímpio é descrito na Escritura? Como palha, como arbusto no deserto, que não vê água, terra salgada e inabitável. Os ímpios são sempre descritos assim, são frágeis, são instáveis, são inúteis, são descritos em termos de sequidão espiritual. E o ponto do salmista é, não há vida na palha. A palha é inútil. E como eles não estão enraizados em Deus, são tragados pelo vento. E o salmista acrescenta no verso 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então nós devemos entender esse versículo à luz do juízo de Deus. Todo o saltério, na verdade, toda a revelação bíblica caminha na expectativa pelo juízo final do Senhor, pela expectativa de que o Senhor faça justiça contra seus inimigos
E o interessante, meus irmãos, é que veja o texto, os ímpios são como a palha, verso 5, não prevalecerão no juízo. Sabe o que o salmista está dizendo assim, ó, os ímpios não ficarão de pé. Qual é a ideia? É que naquele dia, imagina o dia do juízo, nós vamos estar lá, a congregação dos justos, aqueles que foram remidos, justificados por Deus, a congregação dos justos, aqueles por quem Cristo morreu, que vão herdar a vida eterna, que serão publicamente absolvidos, publicamente reconhecidos como filhos de Deus, a congregação dos justos, e diante dela os ímpios serão humilhados. Eles não ficarão de pé, pois enquanto os justos recebem a glória eterna, a ira do Cordeiro virá sobre eles. E eles serão completamente aterrorizados. Então imagine, é como se eles estivessem ou estarão numa postura de completa humilhação, com a sua fronte abaixada, com seus olhos ao chão, de joelhos, em humilhação, diante do Cordeiro e da congregação de justos. É uma postura de alguém humilhado, de alguém derrotado, de alguém condenado. Os justos não prevalecerão. Este será o dia em que o desejo do salmista, no Salmo 31, verso 17, vai sair do livro. Ele diz: não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos e emudecidos na morte. Que eu não seja humilhado, Deus. Humilha os perversos. Por isso que eu estou dizendo, se você começar a ler o saltério pensando nessa estrutura, você vai entender perfeitamente porque o salmo começa assim. Todo o saltério você vai ver a agonia do justo dizendo: Senhor, estão zombando da tua lei. Senhor, eu estou sendo oprimido. Olha para o sofrimento do teu servo. E aí no salmo primeiro, o saltério começa dizendo assim, ó: os justos não prevalecerão. Os justos serão humilhados. Isso dá um tom de todo o salmo. E o salmo é concluído no verso número 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, é claro que tudo, sem exceção alguma, está contido no conhecimento de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus determinou tudo o que acontece, sem exceção alguma. Ele conhece tudo, mas o termo conhecer está sendo usado em contexto pactual, eletivo. Porque o conhecimento de Deus é usado com uma conotação mais pessoal. Eu vou dar um exemplo para facilitar a sua compreensão. Você se lembra que ao fim do Sermão da Montanha, no capítulo 7, chegam alguns a Cristo e dizem: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome realizamos curas, milagres. Nós profetizamos em teu nome. É o que Jesus Cristo responde: apartai-vos de mim. Nunca nos conheci. Eu não os conheço. O que Jesus está dizendo é: vocês não pertencem aos meus. Eu não tenho intimidade com vocês. Eu não tenho parte com vocês. E da mesma forma, ao iniciar o saltério, o salmista está dizendo: Deus conhece o caminho dos justos. Ele não só conhece o teu caminho, ele conhece os próprios justos. Porque os justos foram aqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Aqueles por quem Cristo morreu. Os redimidos que não seguem o conselho dos ímpios. Que não se detêm no caminho dos pecadores. Que não se assentam junto aos pecadores. Deus os conhece. Deus os ama. E Deus há de aprová-los. Ele conhece o caminho. Ele há de aprová-los. Esses são os que estão em comunhão com Deus. Os redimidos. Deus conhece o caminho do justo. E a contraparte, o caminho dos ímpios. Qual é o caminho dos ímpios? Descrito no verso 1. Leva à destruição. O que serve a palha, meu irmão? A palha serve para ser lançada ao fogo. O salmista está dizendo: o julgamento de Deus virá sobre os escarnecedores, sobre os ímpios, sobre os perversos. E perceba, há um contraste gritante entre a primeira e a última palavra do Salmo 1. Bem-aventurado. Qual é a última palavra? Perecerá. Bem-aventurado o homem que tem prazer na vida do Senhor. Mas o caminho dos ímpios
perecerão. Esse é o desfecho, meus irmãos, dos que escolhem o próprio caminho. E a primeira aplicação desse ponto, eu digo a você, olha nos meus olhos, não inveje a prosperidade dos ímpios. Não inveje a prosperidade dos ímpios. Talvez você olhe para o estilo de vida dos homens deste mundo e você tenha algum tipo de inveja. Você olha para o ímpio e você diz: que vida boa ele tem. E é exatamente o mesmo sentimento que teve o salmista no Salmo 73. Abra comigo no Salmo 73. Salmo 73. Ele diz, no verso número 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Aí o verso número 11, o ímpio diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Aí olha o que o salmista diz no verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro coração, lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Irmãos, ele olhou para a soberba dos ímpios. Ele olhou para a sua fala maliciosa. Ele olhou para a sua presunção contra Deus. E ele diz: estes vivem tranquilos, estes aumentam suas riquezas. E mesmo revoltando-se contra Deus, Deus nada o faz. Ele chega ao ponto de dizer: foi inútil ser santo. Foi inútil ser obediente. Foi inútil manter minhas mãos puras de pecado, meu coração na inocência. Foi inútil. Aí veja o que ele diz no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei no fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás as imagens deles. Meus irmãos, ele entra no santuário de Deus e ele percebe: olha só, o ímpio é semelhante a um sonho. O ímpio é semelhante a um sonho que dura brevemente e logo se esvai. O ímpio é como a palha, ele não tem raízes e ele é levado pelo vento e lançado ao fogo. Por isso, meu irmão, eu encorajo você a lembrar: os ímpios não prevalecerão. É por isso que o salmo começa com este salmo, dando esperança aos piedosos, dizendo: eles serão destruídos. Não se aflija, não se deixe tomar pelo desespero, não se entregue à desesperança, porque Yahvé, o Senhor Deus, trará juízo contra os inimigos dele, contra os nossos inimigos. Ele retribuirá a injustiça, ele esmagará o perverso, os injustos, os idólatras, os opressores, os perseguidores da igreja. A palha será queimada, lançada ao fogo. Jovem, eu digo a vocês: não invejem o estilo de vida dos ímpios, porque eles pereceram. Meu irmão, você talvez enxergue o estilo de vida de conhecidos ímpios, liberdade, felicidade. Não se deixe iludir, eles não prevalecerão, eles serão destruídos, haverão de perecer. Pois no dia da ira do Cordeiro, meus irmãos, escute, no dia da ira do Cordeiro, os que deram ouvidos aos conselhos do diabo e não ao conselho do Senhor,
os que permaneceram em caminhos que não os caminhos de paz, os caminhos da justiça, os que se assentaram não em comunhão com Deus e com o povo de Deus, mas se assentaram junto aos escarnecedores, serão aterrorizados pela ira do Cordeiro, serão humilhados quando diante do tribunal de Deus Jesus Cristo portasse como juiz, e toda língua, todas as nações da terra declararem que Ele é o Senhor. Estes estavam humilhados, com a fronte abaixada, derrotados, completamente condenados, porque Cristo haverá de vencê-los para sempre. Então, os perversos neste mundo são como uma palha frágil. Eles são prósperos, mas sua prosperidade os ilude. Sua prosperidade os cega para a realidade eterna, para a sua iminente destruição. Portanto, não inveje os ímpios. E se você pertence, ouça o que eu digo, se você pertence à comunhão dos escarnecedores, se você é parte destes que se detém no caminho dos pecadores, eis o teu filho, tu perecerás. Tu serás destruído. Porque como nós vamos ouvir no próximo domingo, o Salmo 2 diz assim, ó. Para o justo, Salmo 1, a lei de Deus é o meu prazer. Medita nela dia e noite. Aí no Salmo 2, o índio diz assim, ó. Vamos nos desfazer das algemas de Deus. Vamos nos desfazer da sua lei. Vamos viver como queremos. Vamos reger. Vamos governar. Vamos nos desfazer da lei, das suas algemas. E aí o Salmo 2 diz, o furor do ungido, eles serão aterrorizados. Este é o teu fim, se você não se arrepender do teu pecado. Se você não voltar-se para o Filho de Deus, para o Redentor. E essa é a mensagem do Salmo 2. O Salmo 1 vem com a lei do Senhor, dizendo, essa é a bênção para os que obedecem. Eis a felicidade para os que andam no caminho da lei do Senhor. E o Salmo 2 é o Evangelho e a vingança do Senhor. Beije o Filho, para que ele não se livre, pois em pouco seu furor há de se acender. Beije o Filho, submeta-se a Ele, creia em Jesus Cristo, dobre-se a Ele como Senhor, abrace-o como Redentor, porque ninguém prevalecerá. Eu concluo dizendo, qual será o fim dos justos, meus irmãos? Alegria eterna. Eu sei, meu querido, não é fácil ser crente. Não é fácil batalhar contra a carne todos os dias. Não é fácil perseverar na fidelidade e na obediência. Mas eis o consolo que nos é dado. Os sofrimentos do tempo presente não podem em nada ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Meus irmãos, os sofrimentos não podem se comparar com o deleite que vamos provar. Os que se recusam a andar no próprio caminho, os que mortificam a si mesmos, os que negam a si mesmos e carregam a cruz, os que fazem da sua lei a lei do Senhor. Estes ouvirão naquele dia, venham benditos de meu Pai. Eis o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Venham. Porque na minha presença, fartura de alegria, delícias perpetuamente. Por que, meus irmãos? Porque Deus nos conhece, Deus nos elegeu, Deus nos amou pactualmente, Deus entregou seu Filho para nos remir, e Ele nos dá graça para perseverarmos no seu caminho. Eis a alegria que está preparada para ti. Persevera na obediência. É árduo, é difícil, é sofrido, mas no fim nós vamos ouvir muito bem, servo meu filho. Goza da minha presença, goza do meu reino. Isso é o que te espero. Não se deixe iludir pela prosperidade dos ímpios. Não se deixe iludir pelo sonho que vivem os perversos, porque o que está prometido a ti é deleite eterno, é a grande bem-aventurança, que é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a felicidade. E eu concluo dizendo o seguinte: qual é o fundamento da bem-aventurança? É Cristo. Sabe quem é o protótipo do Salmo 1?
Sabe quem é o homem perfeito, que ama a lei de Deus de todo o coração, que a praticou perfeitamente, que se desviou do conselho dos ímpios, que fugiu e afugentou os escarnecedores? É Cristo. Porque Cristo entregou-se para cumprir e padecer sob a penalidade da lei que nos cabia. Ele nos redimiu e Ele garante a bem-aventurança do pacto. Cristo. É em Cristo que Ele pode ser bem-aventurado. Na semana que vem, nós vamos ouvir: ou nos sujeitamos a este Cristo, ou beijamos, ou nos colocamos contra Ele, e esta será a nossa ruína. Beije o Filho, e Ele será a tua bem-aventurança. Permaneça no meu dia, e Ele será a tua ruína. Oremos ao Senhor neste momento. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a andar no caminho da tua vida. Ajuda-nos, Senhor. Desvia-nos do conselho dos ímpios. Desvia-nos, ó Deus, e parar-nos no caminho dos pecadores. Tenha misericórdia, ó Deus, para que não nos assemelhemos aos zombadores. Dá-nos prazer verdadeiro na tua lei, Senhor. Alimenta-nos a alma com a tua palavra, que ela ocupe os nossos pensamentos, ó Deus, desperta as nossas afeições de dia e de noite. Não permita que sejamos indiferentes, frios, Senhor, negligentes, mas que para nós tua palavra seja mais doce que mel, mais deleitosa, Senhor, do que qualquer outra coisa, que nos farte mais do que pão, Senhor. E que floresçamos, Pai, em maturidade, em frutos espirituais, em semelhança com Jesus Cristo, ó Deus. Ó Deus, nutra-nos, Senhor, com a palavra, Deus, com a água da tua palavra, Senhor. Nos dá graça, Senhor, para perseverarmos no caminho da obediência. E se há entre nós, ó Deus, pessoas seguindo o caminho dos perversos, insistindo em desobediência contra ti, Pai, lembra-os, são como palha que o vento leva, haverão de perecer, de ser condenados. Portanto, se é a tua vontade, que o Senhor opere salvação por meio do teu evangelho para nós. Liberta-os das algemas do pecado. Traga-os a Cristo. Faça-os amar a Cristo e deleitar-se na lei de Cristo. Ó Deus, se tu o nosso prazer, nos ajuda a obedecer a tua santa lei. No nome de Jesus, amém.